Então, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. E hoje eu quero tratar com vocês sobre o panorama dos investimentos no Brasil, principalmente nos últimos anos. Para a gente fazer essa contextualização deste assunto, né, que nós começamos a falar na aula passada, que é o mercado financeiro e de capitais. Então, eu vou apresentar para vocês os seguintes temas: a necessidade de poupar. Vou fazer uma apresentação sobre, relacionando, na verdade, alguns conceitos do PIB com a importância de ter uma poupança, de ter uma reserva de valor, né, acumulada. Depois eu vou mostrar para vocês alguns dados, algumas estatísticas sobre o tamanho do mercado financeiro no Brasil. E depois alguns fatores de influência sobre o perfil do investidor, alguns fatores que influenciam a tomada de decisão dos investidores ao realizar o investimento, ao acumular alguma reserva de valor. Essa vai ser a sequência que a gente vai seguir na nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Vou relacionar conceitos de contas nacionais, que principalmente o conceito do PIB, com os investimentos. Então, relembrando a equação do PIB que nós já vimos anteriormente. Essa equação do PIB ela é dada por essa definição. A renda, que seria o Y, toda a produção de um país em um determinado período de tempo, tem alguns destinos, alguns fins. Ou vai para consumo das famílias, ou vai para gastos do governo, ou vai para investimento das empresas, investimento em infraestrutura, em tecnologia, né, no próprio negócio, para ampliar o negócio, ou vai para as exportações, menos as importações. Então, essa aqui é a definição do PIB, a definição mais tradicional do PIB. Consumo das famílias, gastos do governo, investimento das empresas, exportações e importações. Eu coloquei destacando aqui exportação menos importação, que vai dar o saldo da balança comercial. Vamos guardar essa informação, porque a gente vai precisar dela daqui a pouco. Nós vamos relacionar o conceito do PIB, nós vamos chegar lá no final dessa demonstração mostrando a importância de se fazer uma reserva de valor, de acumular poupança, tá bom? E aqui, a definição de poupança aqui não é necessariamente a caderneta de poupança, é qualquer maneira de se acumular valor, uma reserva de valor. Então, nós temos aí que a definição do PIB. Eu vou reorganizar essa equação, essa identidade aqui do PIB, para facilitar o nosso entendimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar para a esquerda consumo das famílias e gastos do governo. Então, eles vão passar para a esquerda com o sinal invertido. Então, a gente vai ter que a renda total do país, ou seja, a produção total do país, posso chamar aqui também de renda, né? Mas é a produção total do país, menos o consumo, menos os gastos do governo, vai ser igual a investimento mais a balança comercial. Vamos guardar aqui como a nossa identidade 1. Certo? Então, eu passei consumo e gastos do governo cá para a esquerda. Vamos guardar essa identidade 1. Lá na frente, a gente vai fazer algumas substituições a partir desta identidade. Seguindo. Vamos definir agora o que é poupança do setor privado e poupança do setor público. Então, lembrando, poupança é esse acúmulo de reserva. Então, a poupança do setor privado, imagina o que as famílias, que cada indivíduo consegue guardar de reserva. É tudo que ele produz, ou seja, a renda dele. Por que eu estou falando, às vezes, renda, às vezes, produto? Porque a nossa renda é fruto da nossa produção, do nosso trabalho, né? Então, a poupança do setor privado é toda a riqueza produzida pelo indivíduo, menos o seu consumo, menos os tributos. T aqui são os tributos. Isso é a poupança do setor privado. É a poupança de uma família, de um indivíduo, é o que o indivíduo recebe, menos o que ele consome, menos o que ele paga de tributos. Ok? Essa é a definição de poupança do setor privado.
E a poupança do setor público? Vou chamar aqui de SG. Poupança do setor público é tudo que o setor público arrecada de tributos, menos o que o setor público gasta, menos os gastos do governo. Então, é o que ele vai acumular. Ele vai receber tributos, realizar gastos. Essa diferença é a poupança do setor público. O que acontece no Brasil é que, normalmente, essa poupança é deficitária. O país gasta mais do que ele arrecada, certo? Então, se eu somar a poupança do setor privado com poupança do setor público, a gente vai ter a poupança total do país. Então, nós definimos o que é o PIB, é o consumo das famílias, toda a riqueza do país vai para consumo das famílias, investimento das empresas, gastos do governo e balanço comercial. E definimos também poupança do setor privado, poupança do setor público, que vai dar a poupança total, ok? É o que o indivíduo o que o indivíduo ganha, menos o que ele consome, menos o que ele paga de tributos, e do governo é o que o governo arrecada de tributos, menos o que ele gasta. Repetindo a fórmula aqui da poupança do setor privado. Aqui você vai pensar que nós estamos falando de contas nacionais, que seria o agregado do comportamento de vários indivíduos, de várias famílias, né? Na macroeconomia, a gente considera as variáveis de maneira agregada. Então, essa poupança do setor privado, ela é a soma desse comportamento de vários indivíduos. Mas vamos pensar com um indivíduo. Ele trabalha, recebe a sua renda, que eu estou chamando aqui de Y, que é justamente o produto desse indivíduo, o produto bruto desse indivíduo, é o que ele está produzindo e gerando de renda, menos o consumo que ele realiza durante o período, menos o que ele paga de impostos. Beleza. Isso é a poupança do setor privado. Se a gente soma com a poupança do setor público, a gente vai ter poupança total. Agora nós vamos juntar os dois conceitos, de PIB e de poupança total. No final, eu estou querendo mostrar para vocês a importância de ter uma reserva de valor para o indivíduo e para o país também. Vamos seguir. Repetindo ali, a poupança total é a poupança do setor privado mais a poupança do setor público. Mas o que é a poupança do setor privado? É a renda menos o consumo menos os tributos. Então, essa primeira parte aqui é a poupança do setor privado. Mais a poupança do setor público, que é a arrecadação de tributos menos os gastos do governo. Certo? Eu posso cortar esses tributos que estão ali aparecendo negativo e positivo. Então, eu vou ter que a poupança total do país é o total de produção de riqueza do país, menos o que as famílias consomem, menos o que o governo gasta. Isso aqui é a minha identidade 2, é a poupança total do país. Certo? Eu substituí aqui na poupança do setor privado o que é a poupança do setor privado, poupança do setor público, T menos G. Então, eu tenho a minha segunda identidade. A primeira era a equação do PIB reorganizada, e aqui agora a da poupança. Continuando. Então, vamos ali ver as duas identidades lado a lado. Eu tenho a identidade 1, que é a renda total, menos o consumo das famílias, menos o gasto do governo, que vai dar investimentos, mais a balança comercial. E tem a identidade 2, que é a poupança total é igual a renda, menos o consumo, menos o gasto do governo. Repare que este termo, Y menos C menos G, aparece nas duas identidades. Então, eu posso igualar, já que esse termo aparece nas duas identidades. Então, eu vou igualar. Portanto, a poupança total vai ser igual ao investimento das empresas mais a balança comercial. Eu vou ter minha identidade 3. Então, aqui, a gente já tem uma primeira razão da necessidade de se acumular poupança em um país.
porque vai ser essa poupança total do país que vai financiar o investimento das empresas. Isso aqui é importante. O investimento aqui está no... Quando a gente fala em investimento das empresas dentro da equação do PIB, a gente está se referindo ao investimento em infraestrutura. Certo? Pode haver uma confusão, porque nós estamos falando de investimentos financeiros, né? Mas aqui, essa poupança total do país vai financiar o aumento de tecnologia, o aumento de capacidade produtiva das empresas. E vai financiar também a balança comercial, exportação menos importação. Isso aqui é muito importante. Mas a gente pode avançar um pouco mais. Então, o que nós temos até aqui? Que a poupança total é a poupança do setor privado mais a poupança do governo. E nós definimos também que a poupança total é o investimento mais a balança comercial. Nós definimos agora há pouco. Se eu tenho duas identidades que estão sendo definidas aqui como poupança total, nós vamos igualá-las. Então, nós vamos ter que a poupança do setor privado mais a poupança do setor público é igual ao investimento mais a balança comercial. Eu vou passar para o lado direito da equação ali os gastos do governo. Vai passar lá para a direita com sinal negativo. Então, a gente vai ter que a poupança do setor privado é igual ao investimento das empresas, a balança comercial do país, menos a poupança do governo. Então, vocês já estão imaginando que quem vai financiar o governo também é a poupança do setor privado. Só que nós sabemos que a poupança do governo é dada pela arrecadação de tributos menos os seus gastos. Então, nós vamos substituir lá na equação. Então, a gente vai repetir e agora vai ficar que a poupança do setor privado é igual aos investimentos mais a balança comercial menos a poupança do setor público. Ok? Só que agora eu vou reorganizar esta equação deixando toda a equação com sinais positivos. Eu vou tirar esse sinal negativo que está aqui da poupança do governo e vou reorganizar a equação. Certo? Vou multiplicar aquele menos ali pelo segundo parênteses. Então, vai ficar que a poupança do setor privado é o investimento das empresas, mais a balança comercial, mais está invertido agora dentro do parêntese, mais gastos do governo, menos tributos. Porque é mais próximo à realidade brasileira, de déficit público. O governo gasta mais, os gastos são maiores do que a arrecadação. Então, por isso que eu faço essa reorganização aqui. A poupança do setor privado vai financiar o investimento das empresas, vai financiar a balança comercial e vai financiar o déficit público. Mas como assim? Que poupança é essa? É os recursos que as famílias injetam no sistema financeiro. É o sistema financeiro tendo condições de emprestar para as empresas, de emprestar para as empresas exportadoras e importadoras e de emprestar para o próprio governo. Então, quando um indivíduo compra um título público do Tesouro Direto, ele está financiando o déficit público. Ele está emprestando para o governo. Quando o indivíduo compra títulos de renda fixa atrelados à indústria ou atrelados à agricultura, ele está aplicando e investindo nas empresas, destinando recursos para que as empresas tomem recursos emprestados e possam realizar seus empreendimentos. Então, a poupança do setor privado, ou seja, a reserva de valor que as famílias acumulam, é importante porque gera rendimento para as famílias, que é o principal objetivo, e também é importante para estimular o crescimento econômico do país. Porque são as empresas investindo, construindo, produzindo mais, é o governo arrecadando, tendo
formas de cobrir seu déficit e conseguindo gastar mais. Uma das razões de por que o Brasil demora muito a se desenvolver, a gente tem um desenvolvimento muito lento, é que a própria realidade brasileira não permite que muitas famílias tenham essa reserva de valor. E esse dinheiro entre no sistema financeiro que vai irrigar todo um sistema produtivo. Se a gente comparar o Brasil com outros países, nós estamos muito atrás, né? Por várias razões. Nós somos um país em desenvolvimento, um país pobre, um país que não tem a cultura de poupar. Vários fatores explicam isso, certo? Então, essa demonstração das equações mostra isso. A importância de ter o hábito de poupar. Então, quando você adota este hábito, você está contribuindo para o seu crescimento patrimonial e também para o crescimento do país, né? Aumenta a taxa de poupança do país. Recentemente, eu diria que há mais de uma década, entrou nessa equação um novo fator, que é a capacidade de gerar conhecimento, de gerar tecnologia. Então, um país cresce pela sua capacidade produtiva, pela sua capacidade de poupar e pelo nível de conhecimento da sociedade. Esse é um outro fator que está sendo levado em consideração nos últimos anos. Ok? Então, até aqui, convenci vocês da importância de poupar? Ajude o seu país. Seguindo, pessoal, seguindo. Agora eu quero mostrar para vocês, nessa segunda parte da aula, o tamanho do mercado financeiro no Brasil. Mostrar essa realidade, né? Para a gente falar do que nós estamos falando na verdade. A Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiros e de Capitais, Ambima, ela fez uma pesquisa em 2019 e chegou nos seguintes resultados: de que 42% dos brasileiros investem em algum produto financeiro. 53% desses investidores moram no Sudeste. É onde está a maior riqueza do país, né? 84% trabalham, 47% têm ensino médio, 49% são casados com renda familiar em média de R$5.000, né? A renda da família toda. Então, as primeiras estatísticas para a gente entender como que é o mercado financeiro. Ainda nessa pesquisa da Ambima, eles chegaram ao resultado de que 84% dos brasileiros que investem, 88%, perdão, investem ainda na caderneta de poupança. Até julho desse ano, existia como estoque de investimentos na caderneta de poupança mais de 900 bilhões de reais investidos lá na caderneta de poupança. Então, é um volume de dinheiro muito grande que é pouco utilizado para investimentos produtivos. Um tipo de investimento que rende muito pouco, rende menos de 0,15% ao mês. É muito pouco, certo? E ainda 88% investiam na caderneta de poupança. 4% em fundos de investimento, 5% em títulos privados, muitas vezes contratados lá na agência bancária, e apenas 6% dos investidores investiu em previdência privada. Isso reflete muito a cultura do brasileiro, que historicamente foi incentivado, sem muito conhecimento, a investir na caderneta de poupança. Nós vamos ver daqui para frente, ali mais daqui a pouco, tanto que esse tipo de investimento não traz retorno. Pelo contrário, a gente perde dinheiro colocando recursos lá na caderneta de poupança. Mais alguns dados para a gente entender o tamanho do mercado financeiro no Brasil. Como que os brasileiros investem? 70% vão pessoalmente no banco contratar algum serviço financeiro. 29%
fazem isso pelo aplicativo do banco, já é um número que está crescendo muito, com muita facilidade de usar os aplicativos, né? As novas gerações têm mais facilidade. 14% fazem pelo site do banco, 4% pelo aplicativo de corretora, 4% pelo site. Quando a gente for estudar essa questão das corretoras, vocês vão ver que há serviços que são oferecidos nos sites das corretoras que não estão nos aplicativos e vice-versa. Então, os investidores optam, às vezes, por um ou outro, ou pelo site da corretora ou pelo aplicativo. 2% apenas por clubes de investimento e 1% dos investidores não sabem onde que investem. Investem e não sabem. Por quê? Porque deixa esse serviço na mão de terceiros, né? Deixa lá o gerente do banco, às vezes faz a escolha lá e ele nem está sabendo. O que a gente pode deduzir isso? A força muito grande das grandes instituições bancárias, né? Que ainda tem uma presença muito grande na realidade do mercado financeiro. Nós temos, talvez, 4, 5 grandes bancos que dominam o mercado, né? E, historicamente, o brasileiro sempre foi acostumado a se dirigir a uma agência bancária para resolver problemas nesse ambiente aí financeiro. Ok? Então, nós vimos onde que os brasileiros investem e como que os brasileiros investem. Às vezes, essa informação aqui pode não ter muita utilidade, mas não. Porque se a gente perceber a mudança de tendência no comportamento de muitos investidores migrarem para as fintechs e passarem a usar aplicativos, isso pode influenciar na busca por oportunidades de emprego, de prestação de serviços, onde que os clientes estão. Um debate que sempre se apresenta os bancões vão ruir, vão perder espaço para as fintechs, né? Muitos dizem que não. O que vai acontecer provavelmente é que os grandes bancos vão absorver as fintechs. Então, entender essa geografia, esse mapa do mercado financeiro, nos ajuda a fazer escolhas de emprego, de serviços e por aí vai. De onde que o brasileiro espera que vai vir o dinheiro para a aposentadoria? 56% acredita que a aposentadoria vai vir da Previdência Pública. E olha como que esse número aumentou de 2017 para 2018. 47% em 2017, 56% em 2018. Então, mais da metade da população ainda está contando com o dinheiro da Previdência Pública, sendo que ainda em 2018 já se começou um debate para fazer a reforma da Previdência. Em 2019 foi feita uma reforma da Previdência, dificultando ainda mais o acesso à Previdência Pública. Muitos acham ainda que vão ser do salário próprio, de aplicações financeiras 10%, 8% da Previdência Privada, é um número que já vem aumentando, as pessoas estão buscando complementar a sua renda futura, 4% ainda de aluguéis de imóveis, que é uma forma mais tradicional de obter renda. Provavelmente as novas gerações não vão ficar esperando a Previdência Pública, trabalhar ali, recolher o INSS, porque a base, vocês sabem muito bem disso, a base de contribuintes está diminuindo para atender uma parcela muito maior de aposentados. Por isso que é importante ter o hábito de poupar desde cedo, certo? Aquela frase que alguém vai falar assim, mas para que poupar? Eu nem sei se amanhã eu vou estar vivo. Quando ele chegar nos 50, nos 60, nos 70 anos, que a média de vida está aumentando, e ele não olhar para trás, vai se arrepender de não ter começado a poupar desde cedo. Não importa a quantidade, pessoal, não importa a quantidade. Oi? Quem chamou? No contexto que você está falando aí, então, eu acho que o governo, em geral, ele tem que se reorganizar e a começar a incentivar e a moldar a cultura das crianças na escola, né? Porque se a gente olhar para países desenvolvidos, essa questão de
do que a gente está estudando na faculdade agora é ministrada desde o fundamental da criança, desde a formação psicomotora da criança. Então, é algo rotineiro. Agora, a gente, que já foi criado em uma outra cultura, que você até demonstrou pelos gráficos, para a gente se reorganizar vai levar um tempo, e querendo ou não, esse tempo, tem uma geração ou duas, vai pagar o preço, né? Sim. Ótimo comentário, Marden, é isso mesmo. Inclusive, na nova base nacional curricular, está aparecendo isso lá, a educação financeira no ensino fundamental e médio. As escolas vão ser obrigadas a incluir isso no currículo. Porque isso que você falou da geração que vai se perder, isso é muito ruim para o país. Né? A gente esperar mais uma geração que não vai ter o hábito de poupar. E aí, não tem jeito, porque se mais pessoas dependem da Previdência Pública, mais o governo vai se endividar, mais o governo vai arrecadar impostos, mais o governo... É uma bola de neve. E na prática, o que acontece? O governo diminui o teto de pagamento de aposentadoria. Certo? Então, um sujeito que ganhava lá 5 mil, 6 mil reais, ele vai aposentar, se ele não tiver um complemento de renda, vai aposentar pelo teto do INSS. Certo? Então, ele perde renda, perde qualidade de vida em uma época da vida, na terceira idade, que é onde os gastos aumentam muito, né? Com remédios, com plano de saúde, tudo isso que a gente conhece, né? A gente vê acontecer com nossos familiares. Vamos agora mostrar esse tamanho do mercado brasileiro falando especificamente da B3, da Bolsa de Valores, né, que é a bolsa oficial do Brasil, chama B3. Então, olha que interessante esse gráfico. É o número de investidores na B3 comparado com a Selic, com a taxa básica de juros de 2002 a 2020. Esses dados eu peguei lá no próprio site da B3. Então, aqui no eixo da esquerda, tem o total de pessoas físicas cadastradas lá na B3. Na verdade, essa conta da B3 ela é feita pelo número de CPFs cadastrados em instituições financeiras vinculadas à B3. Então, por exemplo, se o sujeito tem um CPF cadastrado na corretora Rico, um CPF cadastrado na corretora XP, ele vai ser contado 2 vezes nessa estatística aqui. Não é o total único de investidores únicos, é o total de CPFs cadastrados, que está aqui no eixo da esquerda, que está com a linha verde. Aqui na direita está a Selic, com a linha vermelha, em porcentagem. Olha que interessante que de 2002, que a Selic estava em torno de 25% ao ano, para agora, com a Selic a 2% ao ano, a queda drástica da Selic, e isso é bom para a economia, porque incentiva o setor produtivo, os empréstimos e financiamentos ficam mais baratos, e essa foi a política monetária feita pelo governo Temer e depois agora pelo governo Bolsonaro, de fazer política monetária expansionista, reduzindo taxa de juros, para acelerar a saída do país da crise econômica que nós entramos lá em 2013, 2014. Então, o Brasil começa a reduzir taxa de juros. E essa queda ela fica mais evidente ali depois do impeachment, em 2016, que estava aqui em torno de quase 15%, 14,75%, e começa a cair e chega a 2% agora. E é nítido como o número de investidores caminha no sentido contrário a partir dessa queda drástica de juros. Os investidores que estavam aqui em torno de 500 mil cadastrados na B3 já estão quase em torno quase chegando a 3 milhões de investidores cadastrados. E aí a gente vê esse começo de bolha na Bolsa de Valores no ano passado, antes da pandemia, muito por causa dessa migração dos investidores para B3, porque o recurso investido na renda fixa, que está atrelado à taxa Selic, já não rende tanto mais, já não compensa mais, né? O CDI, que é o
certificado de depósito interbancário, ele já não rende como antes. Na década de 90 e no início dos anos 2000, era muito mais fácil se escolher o investimento. Era só comprar um título de renda fixa. Ia render, em alguns anos, 40% ao ano. Hoje ele rende 2% ao ano. Então os investidores começam a escolher, a estudar o mercado e percebem que o dinheiro já não está aumentando. Então migra para a Bolsa de Valores. E a gente vê esse crescimento exponencial aqui no número de investidores. Muitos que vão entrar pela moda, pela onda, pelo conselho dos amigos, correndo o risco de perder dinheiro. Por quê? Não sabem agir, se comportar. Muitos desses 3 milhões que entraram do ano passado para cá vão sair frustrados, né? E a gente busca estudar e conhecer para evitar que aconteça situações desse tipo. Vamos agora detalhar um pouco mais essas informações. No Brasil, a gente tem hoje, né, aquela linha verde ali está em 2.800.000 investidores cadastrados. Um país que a gente tem 230 milhões de habitantes, é muito pouco, né, pessoal? É um número que não chega, não é nem relevante. Olha o potencial de crescimento desse mercado. Você que está se formando, né, está buscando essa formação profissional, pensar que pode trabalhar nessa área. Alguns talvez já trabalham em banco, já tiraram alguns certificados para trabalhar nesse setor. É um mercado que vai explodir, que vai crescer muito ainda. Diferente de outros países na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, que a cultura de poupar é disseminada em toda a sociedade, nós estamos engatinhando, nós estamos agora ensinando nossas crianças a necessidade de poupar. É um mercado que vai crescer muito. Desse universo de 2.800.000 pessoas, 98% é pessoa física. Apenas 1,5% é pessoa jurídica. Então, é um mercado muito grande. Seguindo, vamos detalhar mais esses dados? Antes de aprofundar esses dados, eu falei com vocês que ia mostrar o retorno dos investimentos. Essa informação aí é do Infomoney. Eles fizeram um cálculo falando assim, quanto que fica os investimentos com a Selic a 2%? Olha a caderneta de poupança. Rendimento anual, 1,4%. Se um indivíduo investir R$10.000, ele vai ter R$10.140 no final de um ano. Se ele investir numa aplicação 100% do CDI, 1,65%. 120% do CDI, 1,98%. Isso aqui já é descontado. Tem que descontar o imposto de renda depois. Só que, beleza, eu guardar o dinheiro na caderneta de poupança, vai ganhar 1,40% ao ano, nos 120 do CDI, 1,92% ao ano. Esse é o rendimento nominal, porque deste valor eu tenho que descontar a inflação. Se eu considerar que o IPCA 2020 dos últimos 12 meses está em 2,31% ao ano, que é a inflação oficial do Brasil, e subtrair desse 1,40 o 2,31, nós vamos ter um ganho real de menos 0,91% na caderneta de poupança, menos 0,66% na 100% do CDI, menos 0,33%, 120% de CDI. Ou seja, está perdendo dinheiro quem deixar recursos aplicados nesse tipo de investimento. Vocês vão achar na internet vídeos falando assim, a renda fixa morreu, e outros vão falar assim, não, a renda fixa não morreu. Por quê? O rendimento é muito baixo, não está compensando. E isso não é tão ruim, pessoal. Porque, em parte, muitos vão preferir pegar esse dinheiro que ficava, de certa forma, parado nessas aplicações. Claro, eles eram reemprestados,
e pegar esse dinheiro e investir no próprio setor produtivo. Abrir um negócio hoje é menos arriscado, o custo de oportunidade é menor do que alguns anos atrás. Você lembra que a gente estudava custo de oportunidade? O custo de oportunidade de guardar dinheiro na poupança é menos 0,91%. Então, qualquer negócio que um indivíduo abrir vai dar mais que menos 0,91%. Então, ele faz a escolha, ele tira o dinheiro da caderneta de poupança e leva para outros investimentos. Nós comentamos agora há pouco sobre a cultura de poupar. Durante essa pandemia, por incrível que pareça, houve uma reversão no comportamento dos brasileiros que antes estavam tirando dinheiro da caderneta de poupança e reverter esse comportamento aumentando os depósitos na poupança. Por quê? Porque houve uma injeção de dinheiro lá do benefício da assistência social, dos R$ 600, que ampliou essa base monetária. Então, isso ajuda a explicar por que as pessoas guardaram o dinheiro na caderneta de poupança, pegaram o auxílio emergencial e pouparam, né? Então, esse foi um exemplo para mostrar, para explicar por que as pessoas estão migrando para a Bolsa de Valores. Continuando. Vamos agora detalhar aqueles dados da B3. Perfil de pessoa física por gênero. E aí eu estou mostrando aí número de contas na B3. Mesmo período, 2002 a 2020. Em 2002, em torno aqui de 80% dos investidores eram homens. E menos de 20% aqui mulheres. Aqui em 2020, este número já aumentou de contas cadastradas, né, de mulheres, já aumentou para em torno de 25%. Isso é muito interessante e muito proveitoso para o mercado financeiro, porque mostra uma ampliação do mercado. Antes, um universo que era destinado exclusivamente, né, frequentado por homens, já não é mais assim. Porque a informação e conhecimento está chegando para todo mundo. Certo? Isso contribui para o crescimento do mercado financeiro. Então, isso é uma informação muito interessante. Como que essa divisão está se tornando mais lentamente ainda, né? Mas está mudando com o passar do tempo. Isso é muito interessante. Outra coisa, olha o perfil de pessoa física por faixa etária. Quem são as pessoas que estão investindo dinheiro na B3? Essa informação é de julho de 2020. Nós temos aqui em torno de 60% dos investidores estão entre 26 anos e 45 anos. Maior parte dos investidores. Que é uma época em que as pessoas estão normalmente no auge da sua capacidade produtiva, né? Muitos estão ali terminando a faculdade, já estão trabalhando, né? Já trabalham durante a faculdade, tem uma certa estabilidade. Então, a maior parte dos investidores, tanto de homens quanto mulheres, estão nessa faixa etária, de 26 anos a 45 anos. E esse número aumentou muito de 2016 para cá, certo? É muito interessante ver o perfil das pessoas que conversam sobre isso nas redes sociais e sites e perfis lá no Instagram que falam desse assunto. A maioria, você vai ver, está nessa faixa de idade, de 26 a 45 anos. Ah, mas quer dizer que quem está com menos de 26 anos não pode poupar? Claro que não. Pode, né? Nós temos aqui já 13% da população entre 16 e 25 anos. E é um número considerável, certo? Olha agora que informação importante. E esse mesmo perfil por faixa etária com relação ao dinheiro. Onde está o dinheiro dos investidores da Bolsa de Valores? Maior que 56 anos. Não é curioso?
a maior parte de pessoas está entre 26 e 45 anos. Mas o grande volume de dinheiro estão com pessoas mais velhas, mais idosas. E é natural que seja assim. Por quê? Porque já passaram mais tempo investindo, certo? Se antes 60% dos investidores estavam na faixa etária de 26 a 45 anos, agora 60% dos recursos financeiros investidos estão com pessoas acima de 56 anos. Lembra que nós comentamos na aula passada a importância de começar a investir cedo? Vai pegar os grandes referências de investidores no Brasil, são pessoas com mais de 60 anos. Luiz Barsi é um caso importante aqui no Brasil. Warren Buffett nos Estados Unidos. São pessoas com muita experiência que começaram a investir desde cedo. Quanto antes começar a investir, melhor. Vamos agora falar dos fatores que influenciam o investimento. Lembra que nós dividimos nossa aula em 3 partes. Nós falamos da importância de investir, do tamanho do mercado financeiro no Brasil, e agora eu quero mostrar alguns fatores que influenciam o investimento. E depois nós vamos fazer uma atividade prática que eu vou passar para vocês. Primeira coisa, ao a gente traçar um perfil do investidor, o que a gente tem que considerar? O montante a ser investido. Aquele indivíduo que tem pouco recurso para investir, normalmente ele vai ser mais conservador em relação ao risco que ele deseja tomar. Risco aqui no mercado financeiro é aquela possibilidade de o investidor conseguir uma rentabilidade maior do que a média de mercado. Então, aquele investidor que é mais agressivo com relação ao risco, ele está buscando investimentos que vão bater a média de mercado, que vai dar uma rentabilidade um pouco maior. Só que risco e rentabilidade estão correlacionados. Quanto maior a rentabilidade esperada, maior vai ser o risco. Quanto menor a rentabilidade, menor vai ser o risco. Nós não vimos ali o rendimento da caderneta de poupança? O risco é baixíssimo. Não tem imposto, o seu dinheiro vai ser assegurado em caso de quebra da instituição financeira. Não tem risco. Então, o retorno é baixo. Entendido o que é risco em mercado financeiro? É a possibilidade de obter um retorno, uma rentabilidade maior do que a de mercado. Então, você topa correr o risco. Só que você pode perder também. E por isso que a gente usa essa palavra risco, porque, na verdade, você faz uma tentativa, um investimento para ganhar mais, mas ele é variável, pode perder. Então vão ter investidores mais propensos ao risco, mais agressivos, mais conservadores. Então, esse montante, quem tem muito recurso sobrando e tem, milhões, ele tem um montante maior, ele topa correr risco, porque se ele perder, ele tem ainda uma reserva de valor muito grande. O contrário, não. Para quem está começando a investir, normalmente ele vai começar com investimentos mais conservadores, de renda fixa mesmo, vai fazer sua reserva de emergência na renda fixa, ali no título do Tesouro Direto. Porque é o que acontece com muitas pessoas que entram na Bolsa de Valores. Faz um acerto de contas na empresa, pega o dinheiro e compra ações. Aí perde o patrimônio. Aí gera problema na família. Porque quem está com pouco recurso, ele tem que ter mais cuidado. Então, o montante é muito... deve ser levado em consideração. É muito importante, certo? Não tem um valor ideal. É o que você conseguiu poupar ao longo do mês, ao longo do período. Faz essa programação. Essa reserva de emergência, muitos chegam a dizer que deveria ser 6 meses o valor dos seus gastos. Você tem uma reserva de emergência. Então, tem que ir começando a poupar aos poucos para você montar essa reserva de emergência. Não importa se é 10 ou se é R$1.000, não. Certo?
Então, o primeiro fator que influencia o investimento, montante. Outra coisa, o prazo. O prazo de investimento, se vai ser de curto prazo ou se vai ser de longo prazo. E aí o prazo tem a ver com o objetivo do investimento. Muitas vezes o investimento é feito para pagar uma viagem, para pagar uma formatura. Então é um investimento de um prazo menor, de curto prazo, talvez médio prazo. É um investimento normalmente mais de renda fixa. Por quê? Não pode ter risco de você perder. Ou o risco é menor. Agora, se o investimento é pensando numa aposentadoria, pensando no longo prazo, o investidor topa correr um risco maior, porque ele espera ter uma rentabilidade maior. Se nesse intervalo acontecer um crash da Bolsa de Valores, uma queda muito grande nos ativos, no valor dos ativos, como ele está pensando lá na aposentadoria daqui a 20, 30, 40 anos, ele tem um tempo para recuperar. Beleza? E isso tem a ver com a idade também. Pessoas mais jovens topam correr mais risco, né? Em todos os sentidos da vida. No investimento é a mesma coisa. Quem não arrisca, não ganha também não. Então tem que fazer esse gerenciamento de risco e separar parte dessa reserva e pensar assim, daquele valor que você vai investir, dividir esse investimento em ativos mais conservadores e ativos mais agressivos, mais arriscados. Então, a idade influencia muito na hora de escolher o investimento. Outra coisa, a rentabilidade, que nós já falamos um pouco aqui. A rentabilidade tem a ver com o risco. Normalmente, a renda fixa vai ter uma rentabilidade maior, investimento em ações vai ter rentabilidade maior, investimentos em opções de ações, que nós vamos estudar mais para frente, vai ter um rendimento ainda maior. Investimentos em moedas, no mercado de câmbio, vai ter um investimento maior. Investimentos em criptomoedas pode ser muito maior, mas à medida que vai aumentando a rentabilidade, vai aumentando o risco na mesma proporção. Eu ouvi o caso de um conhecido meu que vendeu uma moto, pegou o dinheiro da moto, eu não me lembro se eram uns 8 mil reais, e comprou, e entrou numa dessas casas na internet que vende, uns sites que vende criptomoedas, que o cara garantia que aquilo ali ia duplicar num prazo, assim, muito curto. Que ele pegou desses 8 mil, ele pegou 5 mil reais e colocou nesses sites de comprar criptomoedas. É muito arriscado. Por quê? Primeiro que esses sites, muitos desses sites não são registrados, não são oficiais, de quadrilha por trás deles, que vão criando um sistema de pirâmides para as pessoas atraírem mais investidores e depois esses sites desaparecem do ar. E aí o sujeito colocou o dinheiro lá e nunca mais vai ver a cor desse dinheiro. Está cheio desses exemplos na internet. Porque ele pensa, eu vou comprar criptomoeda, isso vai valorizar de um dia para o outro e vou enriquecer. E não é assim que funciona. Né? O que mais tem na internet é a gente vendendo cursos e meios de enriquecer fácil. Não é assim. O mercado financeiro, ele gera riqueza. Mas como tudo na vida, não é para todo mundo. Por que não é para todo mundo? Porque os recursos são escassos. Não tem riqueza para todo mundo. O dinheiro sai de um lugar e vai para outro. Então tem que ter muito cuidado. Tem que, ao mesmo tempo, pensar na aposentadoria, pensar na renda extra e gerenciar esse risco. Não cair nessa tentação de enriquecer rápido. A fórmula desse enriquecimento é o trabalho gerar renda, essa renda ser poupada, aplicada no mercado financeiro, que vai gerar uma renda extra. Mas a renda do trabalho continua existindo, alimentando estes fundos de investimentos. O seu fundo de investimento é a sua renda, né? Claro que vai chegar uma hora que o próprio investimento vai gerar retorno que pague as contas do mês. Né? E aí vai começar a sobrar o efeito multiplicador dos investimentos. Outra coisa, liquidez. Liquidez
só para relembrar, é a capacidade da gente transformar um ativo em dinheiro em espécie com mais facilidade. O exemplo que eu sempre uso, é mais fácil vender uma bicicleta do que vender uma moto, do que vender um carro, do que vender um ônibus, certo? Esse ativo bicicleta, ele tem mais liquidez. No mercado financeiro, a caderneta de poupança talvez é que tenha maior liquidez, que é de 30 dias. Deixa eu refazer essa minha frase, porque você pode até tirar o dinheiro com um dia, mas você não vai ganhar um rendimento dos 30 dias da caderneta de poupança, né? Mas tem baixíssima carência para tirar o dinheiro lá. Você pode tirar, você abre mão do rendimento e tira o dinheiro. Então, tem alta liquidez. Agora, um investimento em ações, ele tem liquidez. Você dá a ordem de venda de uma ação, vai pegar o dinheiro, mas ele vai demorar talvez 1, 2 dias para estar lá na sua conta. Não é eu vender uma ação hoje e imediatamente o dinheiro vai estar na conta. Não, leva um prazo. D+1, D+2, um prazo de carência. Mesma coisa se você fizer um investimento em títulos de renda fixa num banco. O gerente vai te pedir um prazinho ali para depositar o dinheiro na sua conta. Então, a liquidez é isso, é a rapidez de transformar um ativo em dinheiro em espécie. Você poder usar o dinheiro depois. Isso influencia o investimento. Vai depender do objetivo do investimento. Se o indivíduo compra títulos do Tesouro Direto com vencimento para 2050, ele consegue vender aquele título, mas ele vai perder todo o rendimento que ele teria até 2050. Então, ele tem menos liquidez. A pessoa pensa 2 vezes antes de se desfazer do ativo, né? A liquidez é muito importante. Muitas modalidades de investimento ainda tem a cobrança de IOF, tem a cobrança de imposto de renda, né, que o investidor tem que levar em consideração. Nós vamos ver tudo isso quando a gente for estudar lá os impostos mais para frente, tá bom? Mais um fator que influencia o investimento, a segurança da instituição financeira que está oferecendo aquele produto. É um banco robusto, sólido, com histórico, com caixa, que não corre risco de passar por um período de insolvência e não conseguir arcar com os depósitos dos clientes? É seguro. É uma instituição que cumpre as regras da CVM, do Banco Central, tem uma prática de governança saudável. É uma corretora que tem histórico no mercado? É uma corretora que tem muitas reclamações ou não? A segurança. Por quê? Nem todos os investidores... Tem uma modalidade no Brasil que chama Fundo Garantidor de Crédito, que para algumas aplicações financeiras, esse fundo é como se fosse um seguro, ele cobre o investimento em caso da quebra da instituição financeira. Mas em muitos fundos de investimento, não tem esse garantidor de crédito. Então, se a instituição quebrar, o indivíduo vai perder o dinheiro. Então, estudar o histórico das corretoras, dos bancos, dos fundos de investimento é muito importante, porque você está entregando o seu dinheiro para um terceiro cuidar dele. Então, esse fator é muito importante na hora de escolher onde investir. Então, é muito importante conhecer o seu perfil de investidor. E aí, como é muito importante a gente conhecer o perfil do investidor, nós vamos fazer, então, uma análise do perfil do investidor. Essa análise do perfil do investidor é uma prática que toda instituição financeira é obrigada a fazer ao receber um cliente procurando produtos de investimento. Então, a Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, é o órgão que fiscaliza e regula o mercado de capitais no Brasil, a CVM tem algumas instruções que determinam como que as instituições financeiras devem agir para fazer essa análise do perfil do investidor. E o termo em inglês que é usado para fazer
essa análise do perfil do investidor, que é o API, é o Suitability. Suitability é a adequação do oferecimento dos produtos aos clientes de acordo com o seu perfil de investimento. Na prática, o cliente responde um questionário e aí o resultado desse questionário vai dizer se ele é conservador, moderado ou agressivo em relação aos investimentos. Para aqueles indivíduos que têm um resultado conservador, a própria instituição financeira nem pode oferecer produtos ou serviços de perfil agressivo, porque vai contra o seu resultado lá do suitability. Não pode. Ah, mas e se ao longo do tempo o investidor resolver mudar, e mudou, passou o tempo, ele está mais experiente, tem mais recursos, quer mudar o perfil? Ele entra em contato, responde o questionário de novo e vai mudar o seu perfil de investidor para moderado, para agressivo, tanto faz, certo? Suitability é essa adequação dos produtos recomendados de uma instituição financeira ao cliente, de acordo com o seu perfil. Nós vamos fazer isso agora. Nós vamos fazer essa atividade, eu vou passar para vocês. Eu vou mandar aqui no chat mesmo um link para vocês responderem um questionário dessa análise do perfil do investidor. Ó, este link vai levar a um Google Formulários, tá bom? Respondam lá para mim. Esses dados vão ser sigilosos, não vão ser compartilhados com ninguém. E depois eu vou responder para vocês individualmente, dando o diagnóstico do seu perfil de investidor. E aí vocês já vão começar, né, quem não fez ainda, já entender, já a se conhecer com relação a esse assunto, e vão poder tomar as primeiras decisões. Então é isso, a nossa aula nós cumprimos, né, o objetivo proposto lá no início, que era mostrar a necessidade, a importância de poupar. Nós fizemos a manipulação das identidades do PIB e de poupança total. No final, a gente concluiu que a poupança do setor privado vai financiar o investimento das empresas, a balança comercial e o déficit público. Então, é importante poupar para você individualmente ter rendimentos, uma renda passiva, e também porque contribui para o desenvolvimento tecnológico, produtivo do país. Depois a gente viu o tamanho do mercado, que ainda boa parte da população brasileira prefere investir na caderneta de poupança, mas que isso está mudando por causa da redução da taxa de juros nos últimos 4 anos. E nós vimos também uma explosão de novos entrantes na Bolsa de Valores, procurando rendimentos maiores com riscos maiores. A gente viu o perfil desses investidores, com relação à idade, ao patrimônio, ao gênero e tudo mais. E depois vimos fatores de influência que vão definir como que o investidor vai se comportar no mercado financeiro, né? O montante, a idade, o prazo, a segurança, a liquidez, vários fatores que, na hora de tomar a decisão, devem ser levados em consideração. Um abração a todos, boa noite para vocês, a gente se vê na próxima aula, tá bom?